Você tem medo de quê? De morrer? De falir? De perder o emprego? Medo de passar fome? Ou medo de falar em público? São vários medos que nós temos. Lembrei até de um aqui. Medo de montar um negócio. Mas sabe que o medo não é nem de montar um negócio? O medo é de falir, é de falhar. Um caso que aconteceu comigo, que eu percebi nitidamente, o medo, onde que o medo é muito maior do que o que causa o medo, é o fato de sempre que a gente vai fazer exame de sangue, que o meu filho de 5 anos precisa tirar sangue, muitas horas antes da agulhada, ele já começa a ficar desesperado. São horas e horas e horas falando que não quer tirar sangue, que não quer tomar vacina, que não vai aceitar de jeito nenhum. E é uma luta para a gente conseguir segurar ele antes da vacina, antes da agulhada. Aí a gente faz todo aquele ritual, toda aquela preparação, todo aquele sofrimento anterior para ir 5 segundos depois da vacina, tá tudo certo. E esse caso vai ilustrar bem como que a gente trata o medo quando a gente é adulto, que é a mesma coisa. Quando a gente tem esses comportamentos, quando a gente é criança, que a gente não consegue raciocinar sobre eles, refletir sobre eles, a gente simplesmente vive e repete, repete, repete. Quando a gente cresce, se a gente não refletir sobre eles, a gente vai continuar reproduzindo e fazendo tudo do mesmo jeito que a gente fazia quando a gente era criança. O medo, a gente não tem como tirar o medo do ser humano. A gente tem medo, sim, instintivo. Um medo instintivo, que a gente não pensa. Um exemplo, se eu estiver aqui agora e alguma coisa vier em minha direção, bater em mim, pum, o medo é eu me proteger desse objeto. Outro medo é o irracional, é o medo que a gente tem no inconsciente. Esse que a gente não para pensar nele nem um segundo. A gente simplesmente tem e não faz nada para controlar. Se é a palavra certa, controlar, para dominar, para ter um poder acima do que ele exerce sobre as nossas atitudes. E o fato é que muitas vezes a gente decide muitas coisas da nossa vida pelo medo, em razão do medo. Nós não fazemos várias coisas por medo simplesmente de dar errado. E aí é que vai ter a separação entre as pessoas de sucesso e as pessoas que não tiveram tão sucesso assim. Por que que eu digo isso? Porque todos nós precisamos ter um pouco de ousadia. O que é ousadia? É você continuar seguindo independente
do medo, independente do medo. Cuidado com a irresponsabilidade. O medo, ele vai querer te parar. Quando você analisa que é por medo que você não quer seguir em frente, você já vê lá na frente, começa a enxergar depois daquele obstáculo o que pode acontecer. Uma forma de você minimizar o medo é levar ele ao ridículo. Depois que eu aprendi isso, tudo que eu vou fazer que me dá medo, eu levo ele ao ridículo. Por exemplo, o último curso que eu comprei, R$8.000. Aí eu penso, R$8.000. Se eu perder esses R$8.000, eu vou morrer? Não. Eu posso passar uma necessidade, ter que trabalhar mais horas, uma série de outras coisas que eu teria que fazer para que esses 8.000 não me trouxesse o medo de falir ou de perder algo. E aí o que eu faço? Eu vou morrer? Não. Então eu vou em frente, sigo o plano que eu tenho na minha mente, deixando o medo de lado. É difícil? É muito difícil, principalmente se você não tem uma mentalidade de empreendedor. Se você não é empreendedor, está acostumado a ganhar seu salário certinho no final do mês, você vai ter muita dificuldade em arriscar. Porque você tem o medo de perder o seu salário. Quer levar isso ao ridículo? Se você perder seu salário, você vai morrer? Não, né? Você só tem medo de perder a sua dignidade, de deixar de comer as coisas que você come, frequentar os lugares que você frequenta. E o pior, medo do julgamento das pessoas. As pessoas vão te julgar. Você trocou seu emprego que você tinha, ganhando tanto, conforto, segurança, para arriscar. O julgamento das pessoas muitas vezes é o mais forte, é o que pega mais forte na mentalidade das pessoas. E no final das contas, ninguém vai pagar suas contas, tá? No final das contas, não tá ninguém nem aí para você. Então, não tô falando para você perder o medo de tudo e sair fazendo tudo desvairadamente, não. Leva o medo ao ridículo, pode aliviar muito os seus medos.